Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos a todos os estranhos por aí. Hoje é sábado, 22 de novembro, e sou Steven Tutani. E olá da Gravações, a Voz de Deus de Jeffersonville, Indiana. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Will, meu companheiro parafuso. Amém. Como é, meu amigo, estar rosqueado à palavra? Bom dia, meu amigo. O que se pode dizer? Quero dizer, não há palavras para expressar a segurança que temos de estarmos rosqueados à voz de Deus e saber, sem sombra de dúvida, quem somos para ter essa revelação e que estamos em sua vontade perfeita. Estamos observando, esperando, amadurecendo, prontos para sermos tirados daqui. Estamos ansiosos por isso. Gostei muito como ele disse que, para conhecer Jesus neste dia, entre o grupo religioso, você é um louco. Amém. E pensei, como isso é verdade, mas estamos felizes por sermos um louco por Cristo. Amém. Temos aquele sorriso de satisfação de que ele falou, porque ele disse, e cito, mas enquanto o mundo está sendo rosqueado a uma porca, há um povo chamado a noiva. Ela está rosqueada também. Tão certo como estou aqui de pé, Deus lhes enviará um louco que tirará a noiva para fora deste caos para a presença de Deus. E ele está fazendo exatamente isso. Louvado seja o nome do Senhor, e é o caminho provido por Deus para hoje. Quero dizer, é tudo o que queremos, é tudo de que precisamos, e sei que somos loucos para todos os outros, mas estou muito mais feliz assim. E sei que esta citação estava na carta das águias se reunindo, mas irmão, ela realmente me tocou novamente no domingo, quando ele disse, eu nada posso fazer sem vocês, vocês não podem fazer nada sem mim, nem mesmo poderia fazer nada sem Deus. Então, juntos, isto faz a unidade, a conexão. Deus me enviou para um propósito, você crê nisto, e aí isto acontece. E só isto, vejam, perfeitamente confirmado. Uau! Isso foi uma bomba para mim também quando ouvi. Estava fazendo a própria unidade de Deus, irmão. Meu propósito é crer no profeta. O meu também. Nada vai me impedir de fazer isso. Isso mesmo. Ele até mencionou naquela fita que foi isso que o anjo lhe disse. Faça com que as pessoas creiam em você. E não importa que véu o inimigo continue tentando colocar diante de nós. Aquele homem que ele mencionou, que ele disse estar do outro lado da pele, dizendo, o povo pensa que você é um Deus. E ele disse, eu sei que o povo não pensa assim. E o inimigo tenta a mesma tática hoje, mas ele respondeu, isto não está muito longe da palavra de Deus, está? Eu gosto demais disso. Veja, simplesmente deixe-o saber que não estávamos perdidos. Nós sabemos onde estamos firmados. Nós sabemos o tipo de vela que içamos e que tipo de vento soprava nela. Nós sabemos qual é nossa rosca e qual é nossa porca, e nós sabemos como estamos firmados. Amém, amém para isso. Amém. Com certeza sabemos. E não há dúvida sobre isso. Quero dizer, Deus se tornou totalmente visível para nós, ele disse. Mas se você tem olhos espirituais, você poderia abrir e vê-lo, ver quem ele é e você crê nisso. Amém. Uau. Senhor, nós cremos. E foi muito encorajador também o testemunho da irmã Botazzi de Chicago, como isso, não sei, realmente me impressionou como isso, você sabe. Ela teve um colapso nervoso e como o irmão Brana lhe disse que levaria 18 meses ou 2 anos e ficaria curada. E eu estava pensando nisso e no que ela deve ter sentido. E sabe, não foi só um estalar de dedos curando isso, sabe, como todos nós gostaríamos, e como ela não sentia paz, e que a presença de Deus parecia ter se afastado, e que lugar para estar e sentir, mas ela resistiu e não importava os sintomas. E eles são apenas falsas vaidades, e que lição encorajadora foi essa. Mas gostei muito como ela anotou e pegou a fita e foram exatamente 18 meses, até aquele dia. Uau! A palavra de Deus não pode falhar. Quero dizer, o tempo não significa nada. O que os médicos dizem não significa nada. Temos a palavra do nosso lado. Quero dizer, nós somos a palavra. Sim, somos. Isso foi precioso. Sabem que mais? Recebemos uma ligação sobre isso esta semana.
Esse irmão estava na mesma situação em que ela estava, nervoso, sentindo que o Senhor o havia abandonado, apresentando muitos sintomas diferentes e com sua família profundamente preocupada com o que estava acontecendo. Mas quando ele ouviu o profeta falar sobre isso no testemunho dela, tudo se resolveu. O Senhor o trouxe de volta depois de vários dias. E há muitos deles lá. A irmã curada da leucemia, o testemunho de Sam Connolly com as pedras nos rins, e ele foi instruído. Diga-lhe que você pertence à única igreja. A pessoa não se une a ela e não é uma denominação, a pessoa nasce nela. E então Oscar e seus pôneis, gostei muito como ele disse, Oscar encontrou pôneis de pé na neve. Amém. Isso incendeia a nossa fé, meu amigo. Sim, Deus, compele em si. Isto pode parecer como um louco para o mundo, mas está atraindo todos os homens a ele. Amém. E ainda nem se contou a metade, meu amigo. Não se contou. Estou tão feliz que teremos uma eternidade para ter companheirismo e ouvir o que o Senhor tem feito através do ministério de fita. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Para começar, gostaríamos de compartilhar uma notícia que acabamos de receber sobre os crentes da Jamaica. Conseguimos entrar em contato com um dos pastores do lado sul da ilha, que não foi tão afetado pelo furacão Melissa. Ele nos informou que, embora não tenham sido diretamente atingidos, muitos crentes do lado norte da ilha foram duramente atingidos, alguns perderam suas casas. O telhado da igreja principal da região foi arrancado, deixando a igreja seriamente danificada, e a casa do pastor foi completamente destruída. Tentamos entrar em contato com o pastor, mas descobrimos que ele precisa caminhar mais de 3 quilômetros para conseguir sinal no celular. Também descobrimos que a ilha abriga um número muito maior de crentes do que imaginávamos. Louvado seja o Senhor. Os crentes continuam enfrentando escassez de itens de primeira necessidade, e aqueles que estão nas regiões menos afetadas estão fazendo o possível para ajudá-los. Eles também solicitaram folhetos, livros e cartões SD, e atualmente estamos coordenando com os pastores para determinar as quantidades exatas necessárias. Agradecemos ao Senhor por não haver crentes que perderam a vida e, sem dúvida, queremos continuar nos lembrando deles em nossas orações. No final de outubro, nosso irmão Aristides Eurico, responsável pelo escritório das gravações A Voz de Deus de Angola, e sua equipe partiram em uma missão de distribuição pela província de Bengo, em Angola. O objetivo era alcançar a noiva de Cristo naquela região, levando-lhes a pura palavra de Deus por meio dos tablets Ágapo, na língua portuguesa. Ao longo de apenas 2 dias, a equipe viajou centenas de quilômetros por terrenos desafiadores e clima imprevisível para poder alcançar os crentes, que dependem inteiramente deste alimento espiritual para alimentar suas almas. Vamos ouvir um relato em primeira mão da viagem diretamente do irmão Aristides, que teve o privilégio de liderar a expedição e testemunhar em primeira mão a alegria e a gratidão dos crentes ao receberem esses preciosos tablets. Saudações no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria e imenso privilégio que informo que tivemos a oportunidade de viajar para a província de Bengo neste fim de semana para mais uma distribuição dos tablets Ágapo. Os irmãos da província de Bengo aguardavam ansiosamente os tablets Ágapo. Atualmente, algumas famílias em Angola continuam a frequentar os cultos habituais da igreja, mas registramos um número considerável de famílias em todas as províncias de Angola que não podem frequentar os cultos em suas igrejas locais e dependem inteiramente das fitas para alimentar suas almas. Algumas delas continuam a nos ligar, pedindo livros para ler, pois não têm condições de comprar um smartphone para baixar os aplicativos da gravações A Voz de Deus, e outras têm sérias dificuldades para acessar a internet. Foi com grande alegria que as famílias de Bengo souberam que era a vez deles de receber esta importante ferramenta, o tablet Ágapo.
Os irmãos e irmãs estavam ansiosos para nos ver chegar. Na sexta-feira, 24 de outubro, acordamos muito cedo e nos reunimos no escritório de Luanda. Às 4 horas da manhã, carregamos as caixas e todos os materiais necessários para a distribuição. Oramos e, exatamente às 5 da manhã, saímos de Luanda. Dirigimos cerca de 7 horas para chegar a Muxaluando, onde os crentes estavam no local de distribuição desde o início da manhã. Eles cantaram louvores ao Senhor incansavelmente até chegarmos ao local de distribuição. Naquela manhã, em Muxaluando, distribuímos 15 tablets. Após a maravilhosa distribuição, os crentes ficaram cheios de grande alegria e gratidão por tudo o que havia sido feito para que pudessem receber os tablets. No mesmo dia, depois de Muxaluando, dirigimos cerca de 6 horas até Ambris, onde os crentes já estavam esperando, também com grande expectativa. O tempo não estava muito favorável. Estava garoando e prestes a chover, mas o tempo frio não fez com que esses irmãos desistissem de esperar por nós, e trabalhamos até o anoitecer para que todas as famílias registradas em Ambris recebessem o tablet Ágapo. No mesmo dia, em Ambris, distribuímos 28 tablets. Com grande alegria e amor em nossos corações, partimos e dirigimos até Cachito, onde passamos a noite. No dia seguinte, sábado de manhã, famílias de 13 igrejas chegaram muito cedo e se reuniram em um único lugar. Esqueceram suas diferenças doutrinárias e lembraram que temos algo em comum. A mensagem que nos foi trazida pelo profeta de Deus, William Marion Branham. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei, Senhor dos Senhores. Naquele dia, distribuímos 212 tablets. Naquela manhã, antes da distribuição, tivemos tempo suficiente para nos sentarmos juntos em harmonia e ouvir a mensagem "Crês tu isto?". Foi uma atmosfera muito abençoada e uma grande bênção sentar-nos juntos com centenas de crentes e ouvir o profeta de Deus, o irmão William Marion Branham. Os irmãos e irmãs apreciaram as cartas enviadas pelo irmão José e também expressaram muita gratidão a toda a equipe da Gravações A Voz de Deus. No total, durante esses 2 dias, distribuímos 255 tablets. Agradecemos ao Senhor Jesus pela proteção. Durante esta viagem, pudemos viajar e retornar com segurança a Luanda. Gostaríamos de expressar mais uma vez nossa gratidão aos irmãos e irmãs que patrocinam os tablets e a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para tornar essa distribuição possível. Deus os abençoe, irmão Aristides. Louvado seja o Senhor. Bom, Deus o abençoe, irmão Aristides e toda a sua equipe. Que trabalho incrível. E sabe, eu sempre gosto muito de ouvir esses relatos de distribuição e ver o que esses irmãos fazem para levar a mensagem ao povo. As muitas horas de viagem de carro e, na maioria dos casos, em condições nada favoráveis, mas o amor ágape sempre encontra um caminho. E também, louvado seja o Senhor por agora mais 255 famílias terem a oportunidade de se alimentar diretamente do alimento espiritual a seu tempo, que todos nós apreciamos tanto. Sim, isso é um marco. É uma grande conquista. E uma coisa que sempre me impressiona é que isto é profecia se manifestando bem diante dos nossos olhos. Amém. Ele disse que essas fitas seriam traduzidas, e isso está acontecendo. Equipes de tradução em todo o mundo estão fazendo exatamente isso. Ele falou sobre os missionários levando essas fitas para as selvas e tocando-as para as pessoas e disse: "Eu ministrarei novamente entre o povo da África." E aqui está, irmão, relato após relato. Deus cumprindo sua palavra em nossa geração. Louvado seja o Senhor. Quero dizer, nós amamos o que o Senhor fez no passado e estamos ansiosos pelo que Ele fará no futuro. Mas podemos parar por um momento e ver como Deus está cumprindo sua palavra para com sua noiva neste exato momento. Glória. Abençoados sejam nossos olhos e ouvidos por podermos ver,
ouvir e fazer parte disso. Glória a Deus. Amém. Não há nada mais que eu possa acrescentar a isso, irmão Steven. Muito bem dito. Na próxima história, viajamos para a Índia. Aqui, um precioso irmão tem fielmente apertado o play por quase 2 décadas, mas desta vez ele se sentiu levado a fazer algo um pouco diferente, sem apresentações, sem explicações, apenas a voz. O que aconteceu a seguir em 2 pequenas aldeias de Bihar e Jharkhand é um poderoso lembrete de que apertar o play é realmente o caminho provido por Deus. Amém. O relato diz: meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, saudações em seu precioso nome. Nos últimos 18 anos, temos lançado a rede para suas ovelhas predestinadas aqui na Índia. Em nossas reuniões, geralmente apresentamos nosso precioso irmão Brana por cerca de 15 a 30 minutos antes de tocar uma fita e orar pelos necessitados. No entanto, desde janeiro deste ano, comecei a sentir-me levado a omitir a apresentação e passar direto para a fita. Na semana passada, enquanto ministrávamos em um distrito de Bihar, seguimos essa direção. Após um hino em hindi e uma breve oração, tocamos a mensagem "Vem e segue-me" do aplicativo A Mesa, com a tradução simultânea em hindi. A duração total da mensagem traduzida foi de 58 minutos e 26 segundos. Por volta dos 20 minutos, uma mulher começou a mostrar sinais de possessão demoníaca. Alguns crentes voltaram a atenção para ela, mas fizemos sinal para que todos mantivessem o foco na fita. Ela continuou assim por cerca de 10 minutos e depois se acalmou. Quando a fita terminou, convidamos aqueles que buscavam o batismo na água e o batismo do Espírito Santo a se apresentarem. Aquela mesma mulher e seu marido se apresentaram. No dia seguinte, quando nos preparávamos para o culto batismal, encontramos toda a sua família, seu pai, sua mãe, sua sogra e seu marido, todos na fila para serem batizados. Uau! Ela havia sido atormentada por espíritos malignos nos últimos 2 anos, mas o Senhor não só a libertou, como também trouxe toda a família para o seu rebanho por meio da cura dela. Eles testemunharam em primeira mão que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. 2 dias depois, viajamos para o distrito de Gumla, em Jharkhand, onde uma igreja pentecostal nos convidou para apresentar a mensagem a eles. Apresentamos brevemente nosso precioso irmão Brana e, em seguida, tocamos Olhando para Jesus, que dura cerca de 2 horas e 30 segundos em hindi. Cerca de 40 minutos após o início da fita, uma jovem começou a chorar alto. Pensei que ela também pudesse estar sob uma aflição semelhante, mas depois de 5 a 10 minutos, ela se acalmou. Ela se deitou no chão e permaneceu imóvel. Após a mensagem, quando fizemos o chamado para o batismo nas águas, ela foi a primeira a se apresentar, seguida por várias outras pessoas. Com reverência e temor a Deus, posso dizer com toda a certeza que ela foi cheia do Espírito Santo através da voz de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, vocês podem tirar suas próprias conclusões quanto à pergunta: apertar o play é a maneira do Senhor ou não? Para nós, a resposta é clara. Sim, é o caminho que ele proveu. Sigam-no por meio do ministério de fitas, e vocês também verão o seu grande poder. Se ainda não começaram ou não creram, que este testemunho seja o seu ponto de virada. Shalom. A seguir, temos uma nova informação do nosso irmão Alberto Luque, nosso responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus, do Equador. Ele tem trabalhado diligentemente para organizar a próxima rodada de distribuição de tablets Agapo. O que estava originalmente planejado para outubro enfrentou um grande revés quando protestos generalizados e agitação eclodiram em todo o país, tornando inseguro viajar. Mas mesmo em meio a esses desafios, o Senhor abriu um caminho. Agora que as condições se estabilizaram, o irmão Alberto retomou suas viagens, visitando pastores,
coletando informações e se preparando para os próximos eventos de distribuição. Ele também compartilha alguns dos desafios únicos enfrentados ao longo do caminho, incluindo um bastante incomum em seu depósito lá, mas em meio a tudo isso, seu relato é um lembrete de que, independente dos obstáculos, a obra do Senhor continua avançando, enquanto nos aproximamos de sua vinda. Seu relato diz: tínhamos programado provisoriamente a distribuição dos tablets Ágapo para outubro, o que exigia entrar em contato com um grande número de pastores de igrejas. Infelizmente, eu ainda não tinha todas as informações necessárias sobre suas congregações. E antes que eu pudesse reuni-las, surgiu uma crise nacional inesperada. Uma revolta nativa eclodiu, praticamente paralisando o país por meio de atos de vandalismo, sequestros de policiais e militares e bloqueios de estradas importantes em várias províncias. Viajar pelas estradas tornou-se extremamente perigoso. Essa situação surgiu como uma reação política dos oponentes à decisão do governo de remover o subsídio ao diesel. A agitação se agravou, resultando em feridos e mortos, mas o presidente permaneceu firme e não reverteu a medida até o final de outubro, quando os protestos finalmente terminaram. Quando a situação voltou ao normal, pude retomar meu trabalho e viajar. Na semana passada, de terça a sexta-feira, viajei para várias cidades, me reuni com pastores e reuni as informações necessárias para as próximas distribuições. Muitos deles, desde então, têm me enviado detalhes adicionais pelo WhatsApp. Com a ajuda do Senhor, espero realizar os eventos de distribuição de tablets até o final deste mês, ou no máximo na primeira semana do mês que vem. Nosso irmão continua. Também estou lidando com um problema sério no depósito aqui. Uma grande infestação de morcegos que criou um ambiente muito desagradável devido ao odor de seus excrementos. Ainda há alguns folhetos de mensagens armazenados lá que vários irmãos solicitaram. Entrei em contato com um especialista em controle de pragas para a limpeza, desinfecção e vedação de todas as possíveis entradas, o que é necessário para restaurar o espaço. O tempo está passando rapidamente e podemos ver claramente como sua vinda está perto. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que continua avançando nesta obra preciosa. Deus os abençoe. Irmão Alberto Luque, Equador. E por fim temos um belo testemunho de uma irmã do Congo-Brazzaville. O que começou como uma simples viagem à França para o casamento da filha, rapidamente se transformou em um momento de provação e fé quando o celular do marido foi roubado em uma estação de trem. O que aconteceu a seguir é um poderoso lembrete de que o Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas e ainda responde às orações da maneira mais perfeita. Amém. O testemunho diz: Shalom, meus amados. Gostaria de compartilhar este testemunho para a glória do nosso Senhor. No início de setembro, meu marido e eu viajamos para a França para o casamento da nossa filha. Tudo correu maravilhosamente bem pela graça de Deus, e depois começamos a nos preparar para voltar para casa, em Brazzaville. Num sábado, saímos para fazer compras juntos, e quando terminamos, voltamos para a estação ferroviária para pegar o trem de volta para casa. Antes de passar pelos portões para a plataforma, meu marido quis organizar nossas coisas para evitar carregar muitas malas. Ele colocou seu celular e uma bateria externa nova em uma prateleira de recarga, enquanto arrumava a bagagem. Quando terminou, foi até a bilheteria para comprar nossas passagens. Quando voltou, seguimos para os portões para validá-las. Foi nesse momento que ele percebeu que estava sem o celular e a bateria. Ele correu rapidamente de volta para a prateleira onde os havia deixado, mas haviam sumido. Foi um choque terrível. Meu marido é empreiteiro e tinha todos os seus contatos importantes armazenados no celular, então perdê-lo era um problema sério. Ele relatou a perda à equipe da estação, mas eles o aconselharam a ir à delegacia de polícia mais próxima para registrar uma queixa. Percebemos naquele momento que isso não levaria a lugar nenhum. Naquele instante, me lembrei de um testemunho que o irmão Brana compartilhou sobre um irmão cujo carro havia sido roubado. Quando ele orou, o Espírito Santo pressionou o ladrão até que ele devolvesse o carro, faltando apenas o combustível que ele havia usado. Pensei,
Ó Deus do irmão Brana, tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu também podes pressionar a pessoa que pegou este celular e trazê-lo de volta para a tua glória. Ela continua. Eu disse ao meu marido que quando quem pegou o telefone abrisse o WhatsApp e visse aquela foto, a do irmão José apontando para a coluna de fogo sobre o irmão Brana, algo aconteceria. Entramos no trem e fomos para casa. No dia seguinte, domingo, fomos à igreja e após o culto, enquanto estávamos no trem novamente, recebi uma ligação de uma amiga perguntando se eu estava com meu marido. Quando eu disse que sim, ela pediu para falar com ele. Ela disse que agentes da companhia ferroviária haviam ligado para ela. Ela foi a última pessoa com quem meu marido falou antes de perder o telefone. Então, o agente ligou perguntando se ela conhecia o dono do número de telefone que a havia contatado. Ela confirmou que sim e disse a ele que ele havia perdido o telefone na estação ferroviária. O agente então a informou que alguém havia devolvido o telefone na estação e que meu marido poderia ir buscá-lo. Louvado seja o Senhor. Ela continua. Que alegria sentimos. Faltava a bateria, mas o telefone havia sido devolvido. Soube então que Deus havia respondido à nossa oração em sua maneira simples e perfeita. Amém. Eu havia prometido ao Senhor que, se ele trouxesse o celular de volta, eu testemunharia. Então, estou cumprindo essa promessa. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que seu santo nome seja louvado para sempre, sua irmã em Cristo. Congo Brazzaville. Louvado seja o Senhor. Uau! O Senhor realmente cuida de seus filhos. Sabe, eu estava pensando em quantos celulares são perdidos ou roubados em estações de trem movimentadas, mas o Senhor cuidou deste e o trouxe de volta a ele. E gostei muito quando ela disse que o carro voltou, mas era o combustível que faltava. Bom, o celular voltou e faltava a bateria que alimenta o celular. Louvado seja o Senhor. Agradecemos ao Senhor por ter feito isso com certeza. Louvado seja o seu nome. Bom, amigos, isso nos leva ao fim do nosso episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, agradecemos muito por se juntarem a nós hoje e, se Deus quiser, esperamos ver a todos na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.